Fala, sinalizadores do reino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aí com o nosso podcast Sinalizando o Reino 2025. E você que estava aí pensando que a gente tinha desistido, que a gente tinha parado, demos aí uma folga, né? Mas estamos aí de volta com o nosso formato online, você da sua casa, aí assistindo a gente. E nós já pedimos para que você chegue logo dando um like, abençoando aí o nosso ministério, que você possa pegar esse link, compartilhar para as pessoas que você conhece, os grupos da igreja, enfim, para que a gente possa aí abençoar o maior número de pessoas possível, tá ok? Hoje o assunto é muito bom, de certa maneira um pouco polêmico em alguns aspectos, mas é de extrema importância esse assunto para o nosso convívio social, para o nosso convívio cristão, ok? Lembrando que nós vamos começar a partir de hoje uma série de mensagens de podcast titulado como o título, né, perdão, obviamente, né? O óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser repetido. São princípios elementares da nossa fé cristã que nós precisamos aí em tempo e tempo trazer novamente à tona, ok? Nós temos hoje aí 2 convidados para participar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção e já vou logo adiantando que eu falo demais, já vou cortando logo para não falar muito. Lembrando que hoje nós estamos sem o nosso amigo David, que nesse momento de gravação ele não pôde estar com a gente lá de Portugal. Então hoje eu vou estar aqui nos comandos tentando fazer a produção e também tentando aqui da melhor forma dar seguimento a esse podcast, tá bom? Então já deixa aí seu like, já deixa seu compartilhamento, compartilha com alguém, deixa seu comentário também, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo nosso amigo aí, Thiago, chamar aí o Thiago Lino, nosso parceiro que ele possa. Aí já coloquei os dois aqui, ó, para vocês se apresentarem. Primeiro o Thiago Lino, nosso parceiro que está aí já com a gente em alguns podcasts. Se apresenta aí, meu amigo, para quem não te conhece, por favor. Ok, Rafael, boa noite a você, boa tarde, né, que horas você estiver nos ouvindo aí, eu sou o Thiago conhecido como Thiago Lino, meu sobrenome, sou casado com a Marcelen, pai de Bernardo e de Benjamin, sou irmão aí, tenho o privilégio de andar com o Rafael já há um tempo, né, trocando ideias, sou membro da comunidade Batista Itaboraí, aqui no centro, e é um privilégio aí, Rafael, mais uma vez estar com você e o convite, e eu espero termos aí uma boa conversa aí. Amém, meu amigo. Obrigado mais uma vez por aceitar o desafio, o convite, sempre disponível para o reino. E nosso amigo também, hoje temos o privilégio de ter 2 Thiagos aqui com a gente. Hoje esse Thiago aí é parceiro também, parceiro lá da CIB, e eu estava devendo uma presença dele aqui, estou pagando a minha dívida aqui publicamente. Tá ok, Thiago? Se apresenta aí para a gente, meu amigo. Sua dívida está paga, cravada na cruz do Calvário. Mais uma. Eu sou o Thiago Favre, Thiago Martins Favre, mais conhecido como Thiago Favre. Sou marido da Maiara, pai, agora vai uma galera agora, né? Pai da Helena, do João Vicente e da Cecília, que está a caminho. Em junho eu já estarei aqui entre nós, fora da barriga. Né? Sou da Segunda Igreja Batista de Itaboraí, membro, né, junto com o pastor Rafael. Somos amigos há alguns anos, desde que vim morar aqui, né, desde que comecei a congregar na igreja e nos identificamos muito teologicamente. E, graças a Deus, estamos caminhando juntos aí. Amém. Seja bem-vindo, Thiago, que seja o primeiro de muitos aí episódios que você possa participar, se sentir à vontade na equipe ministerial desse grande projeto de Deus chamado Sinalizando o Reino. E a nossa missão, né, ajudar cada cristão a ser um sinal do reino aqui e agora. E a nossa visão, vou colocar aí para você ler aí para a gente, ó, a nossa visão é que cada cristão tenha a responsabilidade e o privilégio de ser um sinal do reino aqui e agora na vida de alguém para essa geração, ok? Vamos direto para o nosso assunto. Vamos aí, porque é um assunto muito legal, muito importante. Já estou colocando aí na tela para vocês. Tá aí, podcast Sinalizando o Reino. Obviamente, é o tema da nossa série de mensagem. E hoje a gente vai falar sobre a ética cristã. É isso mesmo. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a questão da ética, o que é ética cristã. E aí eu vou pedir já ao Thiago Lino, para ele fazer esse pano de fundo para a gente poder fazer as definições. A gente gosta sempre de partir de uma definição
para que a gente possa ter assim, segurança naquilo que a gente está falando e a gente não se perder, né? A gente criar um norte. Nós vamos falar muito da ética cristã, mas primeiro a gente precisa definir o que é ética, né? De uma forma geral, o que seria a ética para a gente poder começar esse bate-papo aí. Tiagão, fala comigo. Esse assunto ética, né? Ele está no campo aqui, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma delimitação, fosse fazer uma analogia com a teologia, ele está no campo da teologia prática, né? Ou da vida prática. E, assim, contextualizando como você falou, né? Toda organização humana, seja uma empresa, uma igreja, a própria família, né? A casa, enfim, o clube de futebol, né? Enfim, qualquer grupo de pessoas que se reúnem, tacitamente, né? Seja implicitamente ou explicitamente, elas têm uma ética. Então, elas se reorganizam, se organizam em torno de regras que é um consenso para todos, né? E que todos aqueles membros ali devem seguir ou perseguir. Então, a ética ela diz respeito à vida prática, né? Quando a gente fala, então, de ética cristã, nós estamos falando da vida cristã na prática. Com isso, para a gente definir, a gente pode, uma boa definição assim, que eu considero satisfatória, e até para os objetivos aqui da nossa conversa, a gente pode definir a ética cristã como um conjunto de valores, né? De valores que são prescritos, né? Que são determinados pelas Escrituras, pela Bíblia, ou seja, a palavra de Deus é a fonte desses valores, desses mandamentos, e esses valores que são prescritos pela Bíblia, eles regulam nossa conduta. Então, são eles que balizam, né? O que vamos fazer ou o que vamos deixar de fazer. Então, toda a nossa decisão de viver a vida cristã, nossas ações, nosso comportamento, eles vão ter como referência aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Então, quando nós colocamos em prática, né, os mandamentos éticos da palavra de Deus, então estamos sim cumprindo uma ética cristã. Que, como eu falei, né, se vários grupos têm a sua ética, né, e a ética cristã também é uma delas, né? Então, assim, talvez se a gente fosse descer mais para os micros, né, abaixo desse grande guarda-chuva que seria a ética cristã, a gente pode descer esse assunto para igrejas, por exemplo. Você tem igrejas que se organizam, em cada igreja, cada denominação tem a sua ética, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem assim, simples, né? Tem igrejas que, ao convidarem seus pastores para pregar, a igreja lá no seu código de ética exige que o pastor pregador tenha uma vestimenta de terno. Outras, por exemplo, que não, entendeu? Então, assim, são regras, são condutas que regulam aquele grupo. Né? Então, isso numa igreja é um grupo mais restrito, né? Uma igreja local, um grupo mais restrito. Como aquela igreja se porta? Agora, numa visão mais ampla, né, quando a gente fala de ética cristã, nós estamos falando daquilo que a palavra de Deus demanda de nós e que nós devemos obedecer, né, como resultado da nossa fé em Jesus. Acho que dá para começar por aí. Sim, eu li também algo falando sobre a respeito de um conjunto de valores, né? Determinada população, determinado grupo, né? Tem, né? Então, quando a gente fala de conjunto de valores, quais são os valores que nós defendemos, né? E muitas das vezes a gente confunde muito essa questão dos valores, né, éticos fora da igreja, né? Então a gente tem essa confusão, né, do que é profano, o que é santo. Vamos dizer assim, né, Tiago Flávio, me ajuda aí nessa, vamos dizer, desse dualismo, né, do bem, do mal, do que é errado, do que é certo. Aí a gente vive como se a gente vivesse numa corda bamba, né? Mais ou menos assim, essa questão da ética, que é uma linha muito tênue, né, se a gente for analisar. Eu acho que a ética cristã ela tem que conciliar, né? Ela tem que conciliar a vontade humana com a revelação divina. Quer dizer, a vontade de Deus, ela assim como é soberana para a gente, né, no ministério, é soberana para a gente na vida em geral, ela é soberana na ética, né, mas ela tem que ter essa conciliação. Né? Eu sempre dou um exemplo muito bom, faço um parâmetro entre o livro de Salmos e o de Provérbios, por exemplo, que é a maneira de se viver. O livro de Salmos ele está conciliando a vida humana com a grandiosidade de Deus, com quem Deus é, com o divino, né, de fato. Provérbios ele está conciliando a relação humana com o humano, né, entre homens. Então, onde que entra a ética nisso? Existe um padrão moral de Deus para a gente se viver, que isso é dado pela revelação de Deus a nós, que é a palavra de Deus. Um tempo atrás se falava muito, ainda se fala muito, né, sobre
a necessidade de uma atualização da Bíblia. Essa atualização da Bíblia não existe. O que existe é a necessidade de um conhecimento melhor da exposição das Escrituras. Do que a Escritura está querendo dizer de verdade para nós. Como, por exemplo, revelando, né, na sua simplicidade, conteúdo histórico, filosófico, social, geográfico, teológico, todos os tipos de conteúdo que a Bíblia vai apresentar. E como que a ética se baseia nisso, né? Como que a revelação de Deus vai ser para mim. Eu preciso entender que quando Paulo disse em Corinto que é necessário que a mulher se cale, eu preciso entender que se eu, hoje, estiver numa sociedade que aquela necessidade que fez com que Paulo dissesse isso se aplique no ambiente que eu estou vivendo, aquilo vai ser a mesma verdade com o mesmo peso que está dizendo ali. Então, daí a gente vai desdobrando. A Bíblia ela foi escrita para um determinado público daquele momento. Eu, particularmente, nós, né, na verdade, lemos a Bíblia em terceira pessoa. Então, eu preciso entender que tudo aquilo que a Bíblia está dizendo para aquela sociedade naquele momento, se eu me encontrar, se eu me deparar com aquelas necessidades a qual ela foi escrita, ela vai ter o mesmo peso para mim em todo momento. Né? Então, a Bíblia ela precisa ser esse padrão em todo tempo. Bem observado, porque a gente... Tiago tocou um assunto muito interessante aí, o Tiago Lino, que é importante, que é, às vezes, a gente aplicar um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, dentro de um contexto histórico, e a gente pega aquele recorte e quer empurrar para nosso tempo. E aí a gente não leva em consideração para quem foi escrito, no tempo que foi escrito, né? E aí a gente não pega o princípio, a gente quer empurrar da forma como está literal. E aí a gente vai ter sérios problemas, porque a gente tem a questão da cultura, né? A cultura também ela vai influenciar muito a questão da ética, né? Eu estava lendo o artigo do Nicodemos, que é o que eu passei para vocês, depois eu vou colocar aqui para a galera, falando um pouquinho dessa questão da cultura, né? E aí, às vezes, a gente quer colocar, trazer, né, o texto bíblico para o nosso tempo, aí não é questão de atualizar, tá? É só a gente observar aqui que a gente não vai cair nessa heresia de atualizar a Bíblia, mas a gente entender o contexto histórico, o contexto geográfico, para a gente poder aplicar o princípio para o nosso tempo. E aí eu percebo que, às vezes, essa questão cultural também influencia muito nessa confusão em relação à ética, né, Tiago? Tiago Lino? Qual Tiago? Tiago Lino, é. Exatamente. Essa ponte, né, ela não é fácil, de fato, de fazer, né, de se fazer, né? Então, assim, isso exige muita, assim, reflexão. Aí você toca nesse ponto de às vezes você quer replicar para a nossa cultura, né, um problema que era daquela cultura e não o nosso. E eu acho que a solução que para essa ponte, você já citou, é que a gente não deve buscar nas escrituras regras, nós devemos buscar princípios. E esse é o desafio, né? Você vê, o Tiago citou aí o livro de Provérbios, né? Você vê que o livro de Provérbios, ele não tem muita orientação, assim, vamos dizer assim, espiritual, é orientação prática, é como você... E qual é o princípio ali? O princípio é você fazer da sua vida uma expressão da lei de Deus. Então, você aplica a lei de Deus na sua vida. Existem questões ali que você precisa fazer uma ponte, né? Existem vários, né, textos, ou da formiga, por exemplo, que é muito conhecido, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Existe a regra ali de que você deve trabalhar, mas existe o princípio. O princípio ali é que você não precisa ter alguém nas suas costas mandando você fazer as coisas, tem que ter proatividade, né? Então, assim, a grande desafio de você fazer essa ponte, né? E a gente não cair nesse erro, né? De deixar a Bíblia falando só para o passado, para que pessoas maldosas digam-nos que a Bíblia deve ser atualizada, né? Então, para a gente não cair nesse erro, a gente tem que buscar os princípios por trás das regras, né? As regras só vão fazer sentido, as regras que estão lá dispostas na palavra de Deus, que sim, existem regras, mas elas só vão fazer sentido se a gente entender o princípio que está por trás, né, dessas regras. Então, assim, de fato, a barreira cultural ela é vencida quando a gente faz corretamente essa ponte, né? A gente traz de 2000 anos para cá não a regra pura, isto é, não coma carne sacrificada a ídolos, não mulheres usem seus véus, mulheres não cortem o cabelo. Importar para cá, para a nossa geração, só a regra, sem perceber por trás o princípio, aí a gente causa muita confusão. Então, eu acho que a tua palavra foi honesta, porque esse é o princípio, é buscar o princípio por trás da regra. Porque senão a gente
Pô, Tiago, fica à vontade, meu filho. Estão Desculpa. à vontade aí. Por exemplo, eu acredito que os irmãos também sofreram muito com isso. Eu cresci num ambiente cristão onde as regras eram importantes, você fazer esse cumprimento de regras. Né? Por isso que hoje a gente tem muita gente baleada com a igreja. Né? Sempre naquela regra de, eu entrei para a igreja, e sempre tem aqueles questionamentos. Posso ouvir música do mundo? Posso fazer tatuagem? É sempre aquilo do posso ou não posso fazer. Então, quando a gente expõe a escritura no sentido de que a palavra que nos revela quem nós somos na sociedade, pela palavra que nós precisamos entender, que nós precisamos ser na sociedade, e pela transformação que ela faz em nós, né? Aí eu entendo que, cara, independente do que eu faça, a palavra, ela me condena. Então, se eu for nisso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu encontro condenação, né? Pela própria sociedade em si, porque aí você acaba virando aquele crente chato da sociedade, sabe? Aquele crente que não pode fazer nada. Por que eu não posso? Porque eu sou crente. Por que você não faz isso? Porque eu sou crente. Né, eu, quando criança, né, a gente sofria muito em época de Cosme e Damião, por exemplo. Por que você não pode pegar doce? Porque eu não posso. Por que você não pode? Tiago, aproveita, pode desabafar, fica à vontade, tá, meu amigo? Não, nada. Mas você presta atenção que quando você vai por esse conjunto de regra, você sempre fica limitado ao não conhecimento de explicação da sua fé. Por exemplo, por que você não pega doce? Quando criança, né? Era isso. Porque eu não posso, porque eu sou crente. Por que crente não pode? Não sei, porque na igreja eu digo que não pode fazer e a gente não faz. Então a gente acaba matando o conhecimento da nossa própria fé. A gente acaba limitando a nossa própria fé e não saber explicar sobre ela. Né? Você tocou... Pode falar, Tiago. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo para essa conversa aqui. Porque a gente fica sempre nesse dilema, e eu compartilho com você dessa mesma experiência. Né? Eu tive essa crise com o doce também de Cosme e Damião, não apenas isso, mas com outros assuntos também. E hoje, quando eu olho para trás, e eu vejo na minha trajetória, eu me pergunto o seguinte: o que me faltou naquela época para eu não comer o doce de Cosme e Damião? Eu não comia porque, como você falou, porque era proibido, né? Agora, a pergunta é, a regra, ela sozinha, ela não se sustenta. Aí você tem duas... Aí, se você entrega só a regra, né, aí volta naquela palavra do princípio, né? Se você só entrega a regra para o crente cumprir, sem um princípio, você leva ele para um dilema, né? E esse dilema é, ou ele vira um legalista, ele vira um fariseu, em que ele cumpre, porque dessa obediência ele vai ser justificado, então ele vai ser melhor do que os outros, ou ele cai numa revolta. Né? E a gente sabe que, se a gente for fazer uma meia-culpa da nossa história, a gente sabe que a revolta, geralmente, ela foi majoritária. Né? Nossos jovens, adolescentes, literalmente abandonaram a fé porque nunca ninguém deu a eles razão para eles obedecerem. Então, o ponto não é a regra em si, porque a grande questão é por que eu devo fazer aquilo que a gente precisa reconstruir para entregar para os nossos próximos irmãos que vão nos suceder. Porque o cristão, vou dar esse exemplo do Cosme e Damião, né, não vou entrar na questão aqui se pode, né, em ele entender, ele vai ter prazer em recusar a fazer aquilo, porque ele vai desejar não comer, ele vai desejar não consumir aquilo. Isso vale para qualquer coisa. Né? Isso vale para a área sexual, isso vale para drogas. Então, vou dar um exemplo das drogas aqui, por exemplo. O cristão que ele não entende o princípio e só quer seguir a regra, ele consegue ser alguém livre das drogas? Consegue, mas ele não entende por quê. Agora, quem entende, ele faz aquilo com prazer. Ele faz aquilo que ele quer. Ele é livre para tomar aquela decisão de não se tornar um usuário de drogas. Agora, aquele que não tem a regra, que só tem a regra, ele vai deixar de fazer, mas com aquela cobiça, ele vai ter que controlar aquela cobiça dentro do seu coração. Tá dando uma travada um pouco no Tiago. Sim. Tiago? Absurdo. Vai voltar aí? Vamos lá? Acho que ele caiu. Então, Mas continua aí, Tiago. Depois ele vai voltar aí.
Pode. Então, essa questão da regra, a gente precisa entender o seguinte, que Deus ele já sabia como seria a nossa questão na sociedade com relação a esse problema, né? Tanto que ele deu um padrão para que nos nivelasse em relação a essas coisas, né? Que a gente tem os 10 mandamentos, por exemplo, o decálogo da Bíblia, né? Os 10 mandamentos, onde Isso. ali Deus ele vai nos nivelar com relação a essas coisas, né? Ele vai começar... Acho que ele voltou. Voltou e o Thiago Lino Voltei. deu uma travada aí, não sei se foi a internet. Aham. Você quer terminar seu raciocínio? Foi. Que a gente vai entrar Aonde que vocês me ouviram? Foi na... Até onde vocês me ouviram? Travou na parte que estava falando do... Conseguisse que não tinha necessidade de explicar, né? E foi entrando na porque quando a gente é baseado, quando a gente tem eu lembrei aqui. Quando a gente só dá a regra e não dá o princípio, as pessoas elas ficam imaturas, né? Elas não conseguem entender o porquê que não pode aquele determinado tipo de situação, não pode. Você falou a questão das drogas. Sim. Uma vez que você entrega o princípio, ele vai entender, ele vai ter a liberdade de dizer que ele não quer usar droga porque ele conhece o princípio. E um cristão. Exatamente. Então, assim, um cristão que ele entendeu o princípio, ele vai com prazer, ele vai recusar a cobiça, ele vai recusar o impulso de consumir a droga, porque ele tem prazer em não fazer aquilo. Então, agora, aquele que não tem o princípio e tem a regra, ele vai até recusar, mas vai ter que fazer uma luta interna violenta para reprimir o seu desejo. Aí eu termino a minha fala com, acho que é o último capítulo do livro do C.S. Lewis, né, que é do Cristianismo Puro e Simples, em que ele fala uma coisa interessante, que o cristianismo, ele não veio o evangelho, ele não é uma proposta de transformar pessoas más em pessoas boas. Isso é regra, isso é legalismo, isso é religiosidade. Então você tem uma pessoa que é má e que você entrega ela um conjunto de regras e manda ela cumprir. Aparentemente, por fora ela é boa, mas o coração dela continua mal. E o C.S. Lewis faz essa ressalva, ele diz o seguinte, o evangelho não veio para transformar pessoas boas em pessoas más. O evangelho veio para transformar pessoas velhas em novas pessoas. É isso que nos habilita a obedecer à vontade de Deus com prazer. Então, uma pessoa que entende o princípio, ela deseja não fazer aquilo, ou ela deseja fazer aquilo. É parte da vontade dela fazer ou não fazer aquilo. Então, para ela, não faz muito sentido a pergunta, posso ou não posso? Porque não é uma questão de intelecto, é uma questão de vontade. Ela não quer, ou ela quer. Então, assim, acho que isso é uma diferenciação que eu acho importante se fazer. Assim, não sei vocês, mas a gente já vai entrar já nos 10 mandamentos, tá, Thiago? A gente vai entrar aí. Calma que isso aí vai ser... A gente vai colocar aqui quais são os princípios, né? Quais são os... biblicamente, onde as escrituras elas vão nos ajudar em relação a essa questão da ética, esse baseamento bíblico, né? Para a ética cristã. Mas deixa eu compartilhar com vocês algo aqui interessante, um testemunho, que não sei se vocês também acontece isso com vocês, mas parece que muitas das vezes a gente tem essa liberdade porque nós entendemos o princípio, ok? E nós optamos por não fazer determinadas coisas que as pessoas ao nosso redor, inclusive cristãs, acham um absurdo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu me sinto uma pessoa totalmente anormal, um extraterrestre, porque eu deixei de fazer determinada coisa, porque na minha visão ética e cristã, baseada nas escrituras, é errado. Eu tenho a liberdade até para fazer, eu posso fazer, mas na minha ética, no meu conhecimento bíblico, na minha leitura aí do princípio, vocês falaram muito bem aqui agora, que é diferente de regra, eu opto por não fazer, e para mim está tudo bem, tá tudo certo, mas observem que essa questão é muito... ela se confunde, se entrelaçam, essa questão da ética cristã com a ética do mundo. Então, pô, não acredito que você não faz isso. Mas por que eu não faço? E aí você, muitas das vezes, não sei se vocês já passaram por isso, de ser cobrado por uma pessoa que é cristã dentro da igreja, que comete um determinado delito, determinado erro, e está tudo bem, e acha que é normal. Aí eu olho assim, pô, eu sou daqui mesmo não, cara. Então, os meus princípios, a minha leitura bíblica na escritura está totalmente errada, equivocada, ou se a pessoa está certa, ou está... Então, observe que
eu estou querendo chegar no seguinte: há uma grande confusão teológica em relação a esses princípios, porque, como o Tiago, os dois falaram aqui, por muitos e muitos anos, a fé cristã ela foi resumida à moral e à questão de regras. Então, eu cumpro determinadas regras para que eu possa ser abençoado. É até o livro que Jaque está lendo aqui agora, que eu já li, que é o Chega de Regras, que é mais ou menos isso. Ele vai dizer que a gente cumpre rituais religiosos e, como o Tiago Lino falou muito bem, a gente aparenta uma religiosidade, uma espiritualidade, mas por dentro a gente tem um desejo, a vontade de fazer e a gente continua sendo ruim, continua sendo mal. Acontece isso com vocês? Vou dar um exemplo prático. A pessoa que anda com R$ 50 na carteira, porque se o policial parar ele, tem R$ 50 para pagar o policial. Para ele tá tudo bem, tá normal isso. E é cristão, cara. Eu falo, que isso? É porque quando a gente... Eu falo, gente... Quando então, a você gente percebe como que é uma confusão? Uhum. Quando a gente entra nessa questão da ética, né, tendo a palavra como algo que nivele a gente, eu estava até falando da questão dos 10 mandamentos, é que ali a gente vê essa nivelação perfeita, porque ele não tem mais essa questão aqui, do que pode e o que não pode fazer. Ali já é o entendimento de que Deus ele já sabia que ia precisar de algo que nivelasse os nossos corações. Né? Então ele nos dá esses padrões dos 10 mandamentos, como por exemplo, essa questão aí do cara que anda com dinheiro, né, para esses momentos. Então, um dos 10 mandamentos vai ser o seguinte, que eu não posso mentir. E o não mentir é só a questão do... Não é só a questão do eu vou faltar com a verdade. Não, cara, o não mentir é eu me privar até de criar situações às quais eu não preciso dizer a verdade. Né? Por exemplo, eu vou deixar a gasolina do meu carro acabar de bobeira para eu dizer que eu me atrasei, entendeu? Não sei, foi o melhor exemplo que veio na cabeça agora, não entendeu? Mas quando você cria subterfúgios para poder justificar um erro seu, para que você não precise tratar com a verdade, entende? Então, tudo que eu preciso entender dentro dessa ética é que tudo vai gerar em torno da preservação da vida, tudo vai gerar em torno da preservação do meu próximo, tudo vai gerar em torno da preservação até da palavra de Deus, né, primeiramente. Então é o seguinte, eu não vou mentir, mas eu não vou mentir simplesmente para eu dizer que essa camisa aqui é preta, mas eu vou dizer que ela é vermelha. Não, isso é uma mentira, é boba de se falar. Mas eu vou evitar que, com a ajuda da palavra, né, eu vou evitar que eu em algum momento da minha vida vá faltar com a verdade, né? Com que a verdade não vai ser aquilo que vai nivelar a minha vida. Como, por exemplo, não matarás. Não matarás não é só eu não pegar uma arma e atirar numa pessoa, não é só isso, não. Mas eu não olhar feio para uma pessoa, eu não falar mal dessa pessoa, eu não levantar falso dessa pessoa, eu não fazer nada, eu não vou fazer, de modo algum, eu não vou fazer algo que vai denegrir essa pessoa de alguma forma. Entendeu? Eu não vou matar essa pessoa fisicamente, socialmente, moralmente, psicologicamente, de forma alguma. Então é isso que a Bíblia vai tratar de forma ética com a gente quando vai trazer essa questão dos 10 mandamentos para nós, porque eu acho que é o padrão de ética principal que a Bíblia vai trazer nas nossas vidas. Tiago Lino, quer acrescentar aí? Você que tem essa questão dos 10 mandamentos também, né? Sim, é o padrão, sim. Né? Essa questão os 10 mandamentos poderia ter uma aula só, um encontro só para falar sobre ele, né? Porque seguindo essa nossa toada de falar sobre princípios, né? Então você olha para eu abri aqui numa página os 10 mandamentos diante de mim. Então você olha aqui, de cara você só vê regras. Né? Então uma olhada inicial, uma olhada superficial, você vai ver regras aqui, ó, não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Só que assim, a gente tem que buscar os princípios por trás disso, né? E há vários. E esse é o desafio. A ética, refletir a ética bíblica, né, a gente volta aqui no início, a refletir os princípios que a palavra de Deus tem para nos orientar. Então, assim, olhando por alto aqui, você já viu para o segundo, para o terceiro, para o sexto até o 10º. Então, você já consegue perceber algo interessante. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é justamente fazer essas coisas. Então, nesse sentido, a ética cristã é um freio a quem nós somos, por natureza. Então, se alguém pergunta, por que eu não devo fazer essas coisas? Porque você já é tentado a fazê-la. Né? A Bíblia já parte do princípio que se eu largar você a sua própria sorte, você vai ser isso aí. Agora,
existem, o maior de todos os princípios é que isso é feito isso é entregue para pessoas que só pessoas regeneradas podem amar e cumprir isso. Outra coisa interessante assim dos 10 mandamentos é que é uma divisão clara ali neles, né? Você tem uma relação da pessoa com Deus, né, expostas ali nos 4 primeiros mandamentos, né, na relação dele com Deus, com o Criador, e os demais, os 6 demais, né, que é a relação dele com o próximo, né? Então, assim, a ética é isso. A ética é como nós lidamos com Deus e com o nosso próximo. É como nós vivemos a nossa vida, né, diante de Deus, né, o Coram Deu, né, que as pessoas dizem, e como que nós vivemos a nossa vida com o próximo. É por isso que Jesus resume o mandamento a 2. Ama Deus e ama o próximo. Então, quando a gente fala, então, de 10 mandamentos, nós estamos resumindo, né, nós estamos falando de princípios que balizam toda a vida. Vou dar só um exemplo aqui, né, para eu terminar. Você vê, honrar pai e mãe. Por que a Bíblia manda honrar pai e mãe? Eu tenho que reconhecer meu pai e minha mãe como meus pais e minha mãe? Sim, isso é o que está na regra. Mas o princípio é que você deve reconhecer e preservar toda a estrutura de autoridade a qual você está inserida. Então, você tem que saber a diferença entre você e o seu chefe, você tem que saber a diferença entre você e o seu pastor, você tem que saber você sendo pastor, você tem que saber a diferença de você para o seu membro, para a sua ovelha. Você sendo chefe, você tem que saber qual a relação entre você e seu empregado. Então, o quinto mandamento, ele fala mais do que honrar pai e mãe. Ele fala sobre nós reconhecermos que nós estamos relacionados uns com os outros em termos de autoridade, a níveis diferentes de autoridade nas nossas relações. E nós devemos reconhecer isso, e mais do que isso, preservar. Com isso, estamos aptos a lidar com Deus, que é a autoridade sobre nós, mas também estamos aptos a lidar com o nosso próximo. E o interessante é que, ao falar sobre pai e mãe, né, a Bíblia está dizendo que é a relação primária que qualquer ser humano tem, né? A primeira relação de autoridade a que somos expostos, nosso pai e nossa mãe. Né? E é interessante que o mundo hoje, aí falando um pouco sobre ética concorrente, é que o mundo hoje ele busca desconstruir isso, justamente desautorizando os nossos pais como autoridade primária em nossas vidas. Né? Eles querem transferir isso para o professor, para o influencer, para o ídolo da internet, para o cantor preferido, para o ator preferido, justamente para corroer esse princípio de que a autoridade primais sobre nossas vidas são os nossos pais, que Deus nos concede. Então, essas reflexões todas aqui, eu quero mostrar o quê? É que por trás dessa regra, o que a gente tem batido aqui nessa tecla, há o princípio. Ao captarmos o princípio, quando Deus levar os nossos pais, né, isso vai acontecer um dia, se for a ordem natural das coisas, nossos pais vão e nós ficamos. Então, quando Deus levar os nossos pais, o aprendizado permanece, que é a relação de autoridade, as relações mútuas entre uns e os outros. Então, é isso que eu acho interessante destacar nos 10 mandamentos. Porque, veja bem, essa questão da moral, né, na sociedade, você falou uma coisa muito legal, a gente transferir essa palavra de ordem, né, que a gente aprende em casa, a gente transferir para outras figuras de autoridade. Só que, na verdade, essas figuras de autoridade geralmente estão pautadas em outras coisas que não são as morais. Porque, cara, você sempre vai ter esse confronto de moral e ética a partir do momento que você sai de casa. Eu aprendi que eu preciso comer de garfo e faca. Eu saio de casa, já é diferente. Entendeu? Então, as coisas acabam se tornando muito naquela questão do fazer aquilo que eu quero fazer. Essa é a moral e a ética que a sociedade quer impor na gente. Onde você tem essa liberdade de fazer aquilo que você quer. Você monta a sua ética. Você monta a sua moral. As pessoas têm que se adequar a isso. Né? Por exemplo, o meu filho gosta de bater nas crianças da escola. Meu filho gosta de fazer bagunça onde quer que ele esteja. Então, as pessoas têm que se adequar a isso, porque senão eu vou estar ferindo a criança, senão eu vou estar ferindo... Só que, na verdade, essa criança um dia vai se tornar um adulto ferido, um adulto que não teve limite. Né? Então, quando a gente entra nessa questão de fazer o que eu quero fazer, a melhor maneira de se aplicar isso na sociedade, falando aqui num ponto de vista teológico, né, é seguir aquele exemplo, na verdade não é um exemplo, mas aquilo que Dostoiévski falou, né, que se Deus não existe, tudo é permitido. Então, assim, a partir do momento que eu tiro Deus da sociedade, eu crio uma brecha muito grande de permissão para tudo aquilo que eu queira fazer. Porque não existe nada que nivele os nossos corações, não existe nada que nos nivele na sociedade. Porque as pessoas mais antigas, elas tinham um temor muito grande em relação a algumas coisas. Por exemplo, se for para pessoas do interior, elas vão dizer que quando está chovendo muito, tipo essa chuva que eu peguei agora, você não pode ligar a televisão,
você tem que tampar o espelho. Era tipo uma questão de temor que eles tinham algumas coisas, né? Por quê? Por que tu tem que desligar a TV? Sei lá, porque me disseram que tinha que fazer. Então era questão de respeito àquilo que o mais velho disse. Aquilo que o mais velho disse era muito mais importante do que você saber de fato o porquê daquilo que ele disse. Entendeu? Então, voltando aqui, se eu tiro Deus da sociedade, eu abro essa brecha de permissão para todas as coisas. Eu não preciso entender por que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, por exemplo. Eu não preciso entender isso. Eu não preciso entender por que eu não posso mentir, por que eu devo não devo adulterar, né? Por que eu devo... Todas essas coisas que os 10 mandamentos, por exemplo, vamos dizer. Se eu tiro Deus da sociedade, eu não preciso entender a origem das coisas. Né? Então, tudo acaba sendo permitido. Então, quando essa questão de permissão, liberar, fazer com que tudo seja permitido, eu acabo criando adultos feridos. Pessoas feridas são pessoas que acabam acreditando que a moral da sociedade está em fazer tudo aquilo que eu quero fazer, mas não entender o porquê que eu devo, porquê que eu posso, porquê que eu não posso. Né? Entender a origem das coisas. Né? E aí a gente volta para aquela questão de como nós cristãos, para nós é importante trazer uma exposição melhor da palavra para a relação de cristão-sociedade, pessoa-sociedade em geral. Muito bom, hein? Ó, o nível tá lá em cima, hein? Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz, né? Eu fico aqui, ó, acompanhando vocês falando, eu fico com meu coração aqui extremamente alegre, né? De como que a gente tem pessoas tão capacitadas, pessoas para falarem com a gente sobre esse assunto. E interessante como que essa fala do Tiago agora por último, como que a gente vai perceber que a ética cristã, resumindo até que a gente falou aqui agora, nada mais é do que a prática daquilo que a gente aprende na igreja todo domingo, ou com a gente lê diariamente na palavra do Senhor. É o eclésia, né, chamados para fora, é quando a gente vai para o mundo mesmo e vai para a batalha, nosso campo de batalha realmente, é do dia a dia, dessas tensões éticas que a gente tem, que essas, como o Tiago Lino falou, dessas éticas concorrentes, aí tem o humanismo, tem existencialismo, tem vários tipos de éticas que têm fundamentos ideológicos, e aí vários, né, são vários assuntos em relação a isso, mas a gente percebe que é nesse campo de batalha do dia a dia que a gente vai demonstrar realmente se a gente entendeu qual é o princípio daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está ouvindo nas pregações. Então, essa prática, né, Tiago Lino, essa prática diária, é esse campo de batalha realmente, onde você vai ser convidado o tempo todo a negar a sua fé através de alguma atitude que não seja ética. Então, eu falo assim, ué, você, cristão, por que... Não, olha só, eu até posso fazer, mas eu não faço por causa disso, isso, isso. Porque se eu fizer isso aqui, eu estou ferindo um princípio da palavra de Deus que diz isso, isso e isso. Então, a gente percebe que pela falta de maturidade cristã e baseamento bíblico na palavra, as pessoas falam assim, ó, não posso. É mais fácil, é mais prático, né, falar eu não posso porque meu pastor falou que não pode. Que a igreja no qual eu frequento diz que não pode, entendeu? Então a gente vai sempre cair nessa questão, e eu falo agora, é uma palavra pastoral. Agora a sua internet está caindo. Não, tá tranquilo, estou te ouvindo aqui. Essa questão pastoral de sempre, né, tá essa questão, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Pastor, eu posso ou não posso fazer isso? Então a gente já deveria já estar mais avançado nessa questão, justamente se a gente tivesse crentes maduros, biblicamente, para entender esses princípios, né, e entender que a nossa ética não é baseada naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer. Não é isso, Tiago Frávio? Mas naquilo que a palavra determina, naquilo que a palavra nos ensina. E eu queria que o Tiago falasse bem sobre isso agora, o Tiago Lino. Você falou algo interessante no vídeo que você mandou para mim, que a ética cristã ela é direcionada para aqueles que são salvos. Porque muitas das vezes nós queremos impor nossa ética cristã para o ímpio, para aquele que ainda não teve o Espírito Santo revelando a verdade para ele. E aí a gente fica frustrado, a gente fica boladão, né?
Não, porque A gente vira um cristão insuportável, chato pra caraca. A gente fica aquele... Isso aí. Você acha que vejo uma dimensão cósmica que pode passar isso para mim? É isso que as pessoas querem dizer para mim? É isso aí. Então, a gente deve testemunhar, logicamente, a nossa fé, dentro do nosso entendimento, da nossa prática, da nossa ética, mas entender também que a gente não pode impor goela abaixo se não for a ação do Espírito Santo, que é para o santo, que é para o regenerado, para o salvo. Não é isso, Tiago Lino? Fala comigo sobre isso aí. Exatamente. Isso mostra, né, esse equívoco, que é muito comum, infelizmente, né? Às vezes a gente acha que Deus nos chamou para pregarmos a ética cristã ao mundo, né? Fazer com que ímpios não regenerados se submetam à mesma ética que a nossa. Isso é um absurdo, isso é uma utopia. Isso não vai acontecer porque, como eu falei na questão dos 10 mandamentos, aquilo ali foi feito para regenerado. Palavras de Lutero, né? A lei nos manda para Cristo porque nós não podemos cumpri-la. É preciso que nós nos escondamos debaixo da justiça de Cristo. Por outro lado, Cristo nos manda para a lei, nos devolve para a lei porque ele nos habilita a cumpri-la, né? Então, só por meio de Jesus é que nós somos habilitados a obedecer com prazer, né? Ressalto isso, com prazer, o mandamento do Senhor. O grande erro é que às vezes a gente acha que uma vez que nós compreendemos o código ético do Evangelho, nós devemos proclamar esse código para o mundo. Isso é um equívoco. Nós não podemos exigir do mundo castidade, nós não podemos exigir do mundo ver pureza sexual, porque eles não sabem, eles não andam nesse código. Entendeu? E isso é um desafio, por quê? Eu acho que esse aqui é o ponto. Como a gente nós não sabemos qual é o papel da ética cristã na vida cristã, né, ela é um aspecto prático da nossa vida. Então, às vezes, quando a gente convive em meios assim muito seculares, muito mundanos, que é a minha experiência, a primeira crise que bate é: por que eu não posso fazer aquilo que ele está fazendo? Ou melhor, por que ele não faz o que eu deixo de fazer? Porque não é essa a discussão. A discussão não é entre duas pessoas que devem ter a mesma ética. A discussão é entre duas pessoas que não têm mesmo ser, o mesmo coração. Esse é o primeiro ponto. Então, não cabe a mim exportar para aquela pessoa, chamar aquela pessoa para obedecer aquilo que eu obedeço. Aquela pessoa precisa primeiro se converter, ter a iluminação do Espírito Santo, ser transformada numa nova pessoa, para que então passe a desejar aquilo que eu desejo. Então, ela precisa ter seus desejos, seu coração reordenado. Então, o equívoco é eu achar que a minha tarefa como cristão é levar outras pessoas a fazer a mesma coisa que eu faço. A minha tarefa como cristão é testemunhar Jesus e levar essas pessoas a Cristo Jesus. Essa é a minha tarefa. Então, eu acho que muito embate é isso fica muito claro na política, né, quando as discussões políticas, em que a gente quer medir uma política, se é boa ou mal, baseado na ética, né, na ética cristã apenas. Existem outros campos para nós discutirmos isso, para nós estabelecermos esse diálogo. Às vezes, nós vamos trabalhar, né, lutar em mesmas trincheiras com pessoas que não subscrevem a nossa ética sexual, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar com uma pessoa que não tem a mesma santidade no casamento como nós temos, ela não vê o casamento como nós vemos, mas ela está lutando junto comigo para, por exemplo, aprovar uma lei que vai beneficiar um monte de pessoas. Ela não tem a mesma ética que eu. E, como cristão, eu não posso esperar que ela cumpra a mesma ética que eu. Eu posso fazer da minha vida um testemunho para que ela reconheça o mesmo Jesus que eu reconheço. É diferente. Então, acho que a gente deve superar essa dificuldade. Nós não fomos chamados para exportar para o mundo a ética cristã. Nós fomos chamados para proclamar ao mundo o evangelho de Jesus. Isso é bem diferente, né, de tentar fazer com que as pessoas copiem os nossos comportamentos sem antes elas terem passado pela experiência da conversão. Se nós não tivermos isso em mente, nós estamos negando o chamado de Jesus para nós. Amém. Cara, eu costumo dizer muito isso todas as vezes que o Rafael sempre está cansado de ouvir isso já. Eu costumo dizer que a pregação do evangelho ela tem o intuito de provocar uma metanoia, uma mudança de mente nas pessoas, porque quem muda o coração das pessoas, eu não tenho esse poder de fazer. É o Senhor que faz isso. Então eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas, por exemplo, a gente vê isso muito em ar livre, né, pregadores, pessoas famosas aí por estar levando a palavra na rua, mas acabam sem querer prestando um serviço para isso, talvez por falta de conhecimento mesmo. Na verdade, por falta de conhecimento mesmo, que pega, por exemplo, Apocalipse 22. De fora ficaram os cães, os feiticeiros, os que praticam moralidade sexual. Cara, se eu analisar por essa peneira, todo mundo tá perdido.
entendeu? Todo mundo vai se perder em alguma coisa ali, porque ele não está falando que de fora ficarão os afeminados, não são, ele não está falando dos homossexuais ali, mas ele está falando de imoralidade sexual em geral, até daquela que se passa na minha cabeça. Então, se eu analisar por esse crivo, já era. Então, como se falou, né? Você imputar isso aí para os que não foram regenerados, porque ainda não foram encontrados pela palavra de Deus, não viram e creram ainda, acaba sendo algo injusto. Então, eu preciso focar na pregação do evangelho para que essa ética cristã entre na vida daquele que creu e ele possa, juntamente comigo, transformar a sociedade partindo disso, mas entendendo que o crivo da ética cristã, ele vai partir do princípio do amor, ele vai partir do princípio do que ele vai aprender, vai crer e ele vai levar isso adiante. É isso. Legal, legal. E aí a gente pode também citar aqui onde Jesus, no Sermão do Monte, né, tem ali também, ele traz a lei e amplia ainda mais a lei, vamos dizer assim, e é interessante, né, Mateus 5, 6 e 7, que é também um código de conduta ali de ética cristã. Então, ele traz ali para a gente, né, você que está aí ouvindo a gente, ouvindo, só para lembrar que a gente vai estar também colocando esse episódio no nosso Spotify do Sinalizando o Rei. Então, se você quiser ouvir também, beleza, tranquilo. Agora, a gente percebe que quando as pessoas falam assim, não, agora eu estou no tempo da graça, glória a Deus, agora eu posso tudo, né? Como se vivesse numa anarquia, não tem regras, porque agora Jesus, né, pagou o preço, está tudo bem, agora eu vivo debaixo da graça. Então a gente percebe ali em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus ele apertando ainda mais em relação a essa questão da ética. Não é bem assim que funciona. É aquilo que a gente falou no início, né? Quando a gente entende o princípio, a gente obedece não por obrigação ou querendo receber algo em troca, né? A gente obedece um princípio, a gente entende que aquilo é bom para a gente tem a liberdade de escolher determinadas coisas, a gente não escolhe porque a gente é grato, porque a gente é feliz, porque a gente entendeu a palavra do Senhor. Então, para a gente já encaminhando para o final, em relação à questão da ética, dessa prática diária cristã, desse desafio, vamos dizer assim, né? Cada tempo, né, Tiago, lindo? Cada tempo tem um desafio, né? Um desafio cultural, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai observar que cada época tem o seu desafio específico, né? Então a gente vive num tempo que a gente vive num desafio muito grande de viver de forma ética cristã, mas que a gente não pode retroceder e nem deixar ser influenciado, né? Como você falou muito bem, a gente não pode impor a ética cristã para aqueles que não são cristãos, que são ímpios, mas, porém, todavia, a gente deve viver a nossa ética cristã de forma tão bonita, tão prazerosa, que isso contagia as pessoas. Por quê que ele vive dessa forma? Porque aí isso gera essa curiosidade, esse desejo também das pessoas entenderem, quererem entender o porquê que nós vivemos dessa forma. Acho que esse é o ponto, né? Quando as pessoas olham para mais de não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, será que os ímpios, a sociedade de uma forma geral, eles veem uma ética cristã bem fundamentada, bem alicerçada na palavra de Deus? Ou eles olham para a nossa ética cristã e veem assim, eles são cumpridores de regras, moralmente. Então, vivem uma forma moral só e porque são religiosos. Então, essa diferenciação, né, para esse tempo. Então, você falou agora uma questão legal, interessante. Essa questão de como trazer essa ética para esse tempo sem ser visto como religioso, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde eu sou um cristão batista, mas talvez a língua que eu fale não seja a mesma do cristão da Assembleia de Deus. Eu fui criado na Assembleia. Não seja a mesma do cara que é da Metodista, e assim sucessivamente. Eu acho que a gente que é cristão sofre mais ou tanto quanto aquele que não é em relação a essas coisas, porque às vezes a gente se perde no meio das denominações, né, para tentar
às vezes, justificar ou explicar alguma coisa que a gente mesmo entenda sobre o que pode ser ética no meio da sociedade, no meio da igreja, justamente por causa de customizações de outras igrejas que acabam se confundindo com essa questão da moral no meio da igreja, né? Então, essa questão aí eu vou empurrar até um pouco para o meu xará aqui, para me ajudar aqui. Eu, particularmente, às vezes, fico muito confuso com isso. Eu já me perdi, às vezes, conversando com pessoas de outras denominações com relação a coisas simples da nossa doutrina, né? Coisa simples mesmo. Vamos falar do plano da salvação. Às vezes o cara, vamos falar sobre a salvação em Cristo Jesus. O cara se perde. Como é que a gente aplica isso na sociedade? O cara se perde. Não que ele se perca, né? Mas nós nos perdemos ali porque a gente parece que está falando línguas diferentes. Parece que a gente se guia por livros diferentes só por estarmos em comunidades de fé diferentes. Isso aí aí é aquilo que eu falei lá no começo, né? Isso faz parte desse mapeamento, vou chamar isso de mapeamento da ética cristã. Existem éticas, né, dentro da nossa ética cristã, desse grande guarda-chuva, existem que dizem respeito à maneira como nós, denominacionalmente falando, nos organizamos. E aí o erro. O erro é que muitas vezes nós queremos, por analogia, o erro do cristão às vezes é querer exportar a ética dele para o mundo. Entre nós, se eu entendi bem o teu ponto, nós queremos exportar para o irmão do lado, da denominação ao lado, a nossa ética. Isso é um erro também. Então, a gente absolutiza aquilo que pode ser relativizado. Vou dar um exemplo. Como é que a minha igreja se organiza no culto dela? Ela faz uma leitura do texto bíblico, aplica aquilo que aquela comunidade entende como sendo a melhor forma dela aplicar seu culto. O meu modelo de me organizar em culto, em liturgia, é o único e é o melhor? Negativo. A Bíblia me permite flexibilidade nesse ponto. Nesse sentido, eu não posso absolutizar a minha ética para o culto, a minha liturgia, para outras denominações e medir a ortodoxia dela baseado nisso. Acho que esse é o erro que a gente comete. Então, internamente, entre denominações, entre nós, no nosso arraial evangélico, a gente comete esse erro. A gente fica brigando por ética, por pontos éticos. Né? Como nós nos organizamos como igreja entre nós. Esse é um outro ponto. Né? Agora, externamente falando, né, um desafio hoje do nosso tempo, né, a gente, primeiro, rejeitar essa proposta que é imposta de fora para dentro na igreja, que é a relativização da ética. Né, eu vou pegar esse exemplo aí que o pastor Rafael deu, né, do cidadão que guarda R$50 na carteira para entregar para o policial. Se você for fazer uma pesquisa, não é só o cidadão comum que faz isso, o cristão também faz isso, tem muitos evangélicos que fazem isso. Agora, qual é a premissa? Qual é o ponto de partida desse evangélico ao fazer isso? Porque ele acha que determinadas atitudes dele, ou determinadas áreas de sua vida, a Bíblia não diz respeito. Então ele acha que a Bíblia não alcança determinadas posturas dele. Isso aqui a Bíblia não vai falar sobre isso. Se eu der R$50 para o policial para eu me safar ali, para eu não ter que parar Perfeito. meu carro. Entendeu? Perfeito. Isso é um erro. Agora, de onde vem esse erro? Vem de fora da relativização da nossa ética. Porque o mundo lá fora diz que não existe ética. Existe a ética do Rafael, existe a ética do Tiago, existe a ética do fulano. Então, eles relativizam. Nós não podemos cair nessa furada. O que vale para nós hoje, sempre valeu. Porque a palavra de Deus... É tipo aquela questão. Se na Bíblia não diz, então quer dizer que pode. Por exemplo, eu tenho um tio que ele brigou por causa disso, por causa de passarinho, cara. Por causa de passarinho. A Bíblia não diz que eu não posso ter passarinho em casa. Gente, mas e aí? Tipo, então eu vou ter. Mas a Bíblia também não diz que eu não posso ter R$50 para subornar o policial. Então quer dizer que eu posso? Porque não está na Bíblia. Se eu for tirado, se não está no crivo bíblico, logo eu posso. Então, caraca, ferrou o cristianismo, cara. Na Bíblia não diz que eu não posso cometer certos crimes. Então quer dizer que eu posso? Então muita gente também acaba caindo aí. Tiago, aquilo que papai e mamãe sempre falavam: o certo é o certo, o errado sempre vai ser o errado. Exato. Então, assim, você falou a questão da questão dos pais, né, de honrar pai e mãe, e eu perdi meu pai, né, em 2018, e aí eu tenho sempre você falou esse negócio, eu lembrei naquela hora que você falou dessa questão dos ensinamentos, dos princípios. Meu pai sempre me ensinava a questão da honestidade, aquilo que não é seu, não é seu. Se alguém te oferece alguma coisa, aí tudo bem. Agora, você não pode pegar aquilo que não é seu. Olha os princípios aí, tá vendo?
Então, a gente tem também, só para a gente situar aqui também, Tiago, que a ética cristã, as sociedades do Ocidente, elas foram influenciadas no seu início pela ética cristã, né? A gente tem ali essa base de sociedade que a gente tem hoje, dos princípios éticos e morais, a maioria deles são baseados na palavra de Deus, porque o Ocidente ele foi, né, todo os países, né, as suas constituições, todas baseadas nas escrituras. Então, é que você falou muito bem, com o tempo, as ideologias, as éticas humanas foram entrando e distorcendo esse princípio, essa realidade que nós tínhamos, né? Então, quando a gente era muito normal naquela época, assim, ó, o certo é o certo, o errado é errado. Então não é questão de não pode, é errado. É errado, é errado. É errado aqui, é errado em qualquer lugar. Eu não posso roubar, eu não posso ter isso aqui, porque aí a sociedade num todo era assim. Agora, hoje é relativo, né? Hoje é relativo. Então, eu posso assim, ó, eu posso ter um passarinho, eu posso prender um passarinho. Então, a ética cristã vai me dizer, na palavra de princípio, que é errado. Porque o quê? Porque é uma criação de Deus que foi feita para viver livre, mas isso é relativo. Tá entendendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com são detalhes muito sutis que quando a gente percebe, vai entrando dentro da igreja e a gente vai aceitando. Sim. O desafio aí é você, primeiro, se livrar dessa visão de da Bíblia como se fosse um manual de regra, né? Manual de regra. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu vou pegar o manual da minha televisão aqui, ele diz lá, para você ligar a televisão, aperta o botão tal. Para você aumentar o volume, aperta o botão tal. A Bíblia não se propõe a isso. A Bíblia se propõe a fazer você refletir a sua vida com Deus e com o próximo e basear toda a sua relação com esses dois, com Deus e com o próximo, nos princípios da palavra de Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui para a nossa realidade. Existem duas formas de duas pessoas fazerem um contrato de trabalho, ou por CLT ou por PJ. A Bíblia regula qual dos dois eu devo escolher? Negativo. O que ela diz é que eu tenho que ser honesto. O que ela diz é que eu devo pagar o que é de direito à pessoa a quem eu estou contratando. Agora, se vai ser pelo regime de CLT, se vai ser pela pessoa jurídica, isso é outra história. Isso está no campo das relações humanas. O que eu não posso abrir mão e o que eu não posso ser flexível ou relativizar é o fato de que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então, às vezes a gente entra e fica discutindo assim, e aí, eu posso contratar uma pessoa por MEI? Posso contratar por CLT? Porque essa discussão não é da Bíblia, essa discussão é do político. Então, aí que eu falo para vocês, as éticas concorrentes querem te empurrar, por exemplo, para dizer o seguinte, se você não contrata alguém para o CLT, você não é um bom cidadão. Meu amigo, isso é uma referência de política, de homens. Agora, o que a Bíblia me demanda é que eu seja honesto com aquelas pessoas com quem eu vou contratar. Então, só para dar esse exemplo, o grande desafio é a gente saber pensar biblicamente. Porque quando nós pensarmos biblicamente, nós seremos inflexíveis quando nós tivermos que sermos inflexíveis e nós seremos flexíveis quando tivermos que ser flexíveis. Essa sabedoria, ela só vem com muita reflexão bíblica, com muito aprendizado. Ela não vem com regras, porque senão, daqui a pouco vai ter um momento que eu vou me ver sozinho e eu vou receber duas propostas de emprego e eu vou falar assim, meu Deus, agora qual que eu escolho? Eu estou racionando em regra. Ou então eu passei para o curso, para a universidade A para o curso B, mas eu também passei para a universidade C para o curso D. E aí, qual que eu vou escolher? Você é livre para você escolher, desde que você não fira princípios éticos da palavra de Deus. Simples. Agora, A ou B, meu amigo, é conveniente. Veja o que é melhor para você, veja quais são o que você quer, que objetivo você quer alcançar na vida. Agora, a Bíblia não regula se eu tenho que fazer jornalismo ou engenharia. Ela não regula isso. Ela não regula se eu tenho que casar com Maria ou com Joana. Ela regula que a minha vida com a pessoa com quem eu pretendo me casar tem que ser uma vida pautada na palavra de Deus. É isso. Isso aí. Perfeito, perfeito. O papo tá bom, mas vamos deixar para os próximos episódios aí a gente continuar. Acho que ficou bem claro aqui, né, que em relação à ética cristã, a gente não vai se aprofundar mais. A ideia mesmo é trazer essa reflexão para que a galera aí sinalizar no reino
possa pensar bem como tem pautado a sua vida ética cristã, né? Se tem pautado a sua vida ética em princípios humanos, em princípios do mundo, valores do mundo, ou realmente tem pautado a sua vida nos princípios e valores éticos cristãos, né? Baseados na palavra de Deus. Eu acho que a gente deu aqui um pontapé inicial para uma bela reflexão, e eu gostaria de agradecer muito vocês por esse tempo precioso. E o que vocês falariam aí para finalizar esse episódio aí do podcast? Fiquem à vontade para falar sobre ética, qualquer outra, algum complemento que faltou, que vocês não colocaram aí para gente. Fala aí, Thiago Frave. Que isso, tá bonitão, hein, cara? Que isso, hein? Cara, Prazer ter você aqui, tá, meu amigo? Espero que você lembre de mim sempre agora. É. Então, cara, eu acho Não tem que cachê não, melhor tá? É de graça, tá? Só para avisar, tá? O pessoal que tá em casa aí, não tem cachê não, tá? Não tem oferta, é no amor. É no amor, de graça, realmente. só a salvação. É isso aí. Eu falei isso. Então, cara, então, acho que para mim a melhor definição de ética cristã, né, cara, é a gente entender que é necessário que a gente possa viver com o coração voltado para Deus, e as nossas atitudes precisam ser guiadas em relação ao amor ao próximo. Porque se não for assim, eu vou estar, como a gente bateu nessa tecla aqui, nessa hora que a gente está aqui, a gente vai estar ditando uma série de regras de como a gente quer que as pessoas vivam em relação a nós e não a Deus. Porque a partir do momento que eu dito essas regras, cara, eu não estou nem aí para Deus, é sério. Eu sou um dos que vão querer que Deus não exista para que tudo seja permitido. O que vai ser permitido para mim? Fazer a minha vontade, fazer o que eu quero, entende? Mas a partir do momento que eu olho para a ética cristã, para a ética dos 10 mandamentos, por exemplo, que é o que a gente bateu muito na tecla aqui também, eu entendo que é necessário que eu não minta, que eu não adultere, que eu não cobice, que eu não faça essas coisas por amor ao próximo, para preservação da vida do próximo, para preservação do meu bem-estar com o meu próximo. Porque evangelho é isso, é você estar bem com o outro, acima de tudo, estar bem com o Senhor, né? E assim eu possa transparecer essa bondade de vida onde quer que eu vá, né? E não essas regras que tem sobre mim, mas essa regra que está sobre mim, que é de alguém muito maior do que eu, a quem eu posso falar sobre ele, sem fazer com que o outro se sinta mal, sem fazer com que o outro se sinta ofendido, mas entender que se ele se sentir ofendido é pela mesma ofensa que a qual eu me sinto, que a qual o nosso Senhor levou sobre nós um dia. Beleza? Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, Thiago. Thiago Lino, finaliza para a gente aí. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Você é bênção na nossa vida. Fala comigo aí, meu amigo. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite, tá? E pela oportunidade de ter esse papo aí. Para mim também tem sido muito bom. O aprendizado é mútuo, isso aí é inegável. Obrigado, Thiago, aí pelo prazer também de conhecê-lo. Não conhecia antes. Eu finalizo com acho que reforçando 2 pontos aqui que eu acho muito, muito importante para a gente não esquecer, né? Primeiro que esse papo aqui não faz nenhum sentido para quem não é cristão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, isso aqui não é para pessoas que não conhecem, não confiaram em Cristo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, isso já nos evita de cometer o erro de tentar exportar para o mundo a nossa forma de viver. A gente tem que exportar para o mundo o evangelho. O segundo ponto, que eu acho também igualmente importante, é que, sim, o evangelho demanda de nós uma postura ética. Isso é claro. Então, não tem esse negócio de graça barata, que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Então, uma vez que Cristo nos salva, ele nos salva para a sua lei, ele nos salva para a sua vontade. Então, tudo aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte é para nós. Não é para no sentido de perfeição, é no sentido de busca, de referência. Então, sim, a Bíblia tem uma demanda ética para a nossa sexualidade. Então, a gente não discutiu aqui, mas poderíamos discutir. Existe sim uma demanda bíblica para a pureza sexual. Existe sim uma demanda bíblica para a maneira como nós lidamos com o nosso corpo. Isso diz respeito àquilo que comemos. Isso diz respeito à maneira como usamos o nosso corpo, se degradamos o nosso corpo com ficar virando noites e noites em festas, em consumindo bebida alcoólica, drogas. A Bíblia tem o que falar sobre isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos preservá-lo porque ele é habitação do Espírito Santo. Então, a Bíblia tem uma demanda ética para a maneira como nós vivemos em sociedade,
Isso significa que nem todos os tipos de profissões são convenientes ao cristão, nem todas as visões políticas também são convenientes ao cristão. Por quê? Porque existe uma demanda ética das escrituras para nós. Então, o meu ponto com isso é: nós não podemos ser flexíveis quando a Bíblia demanda de nós firmeza. Isso é um ponto que tem que ficar claro, porque senão nós não vamos ser sal nós não vamos ser sal no meio de um mundo insosso, e também nós não seremos luzes no meio de um mundo em trevas. Então, isso é um ponto importante. Então, a ética é para os cristãos. E eu, de novo, afirmo, a ética é para os cristãos. Uma vez que você é salvo, você tem o compromisso de reproduzir no seu corpo, no seu comportamento, aquilo que Jesus demanda de você. Amém. Acho que vai precisar de um parte 2, hein, Rafael? Vai ter que parte 2, né? Eu gostaria de indicar aqui uma literatura, sei se o Thiago também aí tem aí. Eu comprei esse livro aqui um tempinho atrás, muito, muito legal, já li boa parte dele, que são esses confrontos realmente, né? Aqui vai falar bastante o cristão e as questões éticas da atualidade. Vai falar sobre aborto, sobre casamento, sobre política, sobre drogas, tem bastante sobre guerra, e aí dentro de uma visão ética cristã. Então, você que é cristão e quer adquirir uma literatura que fala justamente sobre esses assuntos específicos, que a Bíblia fala sobre esses assuntos polêmicos, aqui tem uma indicação muito legal para você adquirir, tá ok? Editora Vida Nova, Editora Vida Nova, esse autor aqui que eu não sei falar inglês, você que vai ver aí, ó, muito bom, ok? Tiago Lino, tem alguma indicação aí, Tiago? Além da Bíblia, lógico, né? Leia a Bíblia. Com certeza. Tenho do mais fácil para o mais difícil aqui. Tenho Contra a Cultura, David Platt, questões atuais aí, aborto, como você falou, aborto, racismo, pornografia, imigração, são questões também éticas, sensíveis do nosso tempo, né? Tem aqui do John Stott, um excelente livro também, O Cristão é uma Sociedade Não Cristã, excelente livro, Thomas Nelson. Muito bom. E um do Norman Geisler, que é o Ética Cristã. Opções e questões contemporâneas também, na mesma pegada do Contra a Cultura. Fala sobre aborto, sobre ecologia, divórcio, drogas. Para mim, assim, eu considero boas fontes também de pesquisa, além desse aí que também que você citou, que é muito bom também. Muito legal. Os meus livros estão lá na sala, não trouxe para cá. Mas eu queria indicar o Igreja Vintage, do Mark Driscoll. É muito bom também, que fala do posicionamento que a igreja precisa ter na sociedade em relação à ética, em relação a muitas coisas em geral. O posicionamento da igreja na sociedade em geral. Muito bom. Explica direitinho o que é a igreja, como a igreja deve funcionar, como a igreja tem que ser, como são as aplicações da igreja na sociedade. Cara, é sensacional. Muito bom. Então, você aí pega essas dicas aí dos nossos convidados e vamos colocar em prática. Vamos viver o evangelho, vamos viver uma vida ética saudável, impactante. Vamos impactar essa geração através da nossa postura cristã, né? Da nossa ética cristã, da nossa prática, de fato, no nosso dia a dia. Então, vamos evoluir um pouquinho do não posso pelo... Será que devo? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, acho que a gente pode evoluir aí um pouquinho, amadurecer um pouquinho e deixar de dar trabalho um pouco para os pastores, né? De gabinetes desnecessários em relação a situações que já deveriam estar bem resolvidas dentro da ética cristã, dentro da leitura bíblica, dentro de um estudo bíblico, dentro de um entendimento da palavra de Deus. Isso é muito importante para a gente, que a gente possa avançar e de fato, né, é o nosso jargão aqui, né, de fato, sinalizar o reino, sinalizar Cristo realmente para as pessoas. Então, ao invés de a gente perder tempo explicando para cristão como deve ser vivida uma ética cristã, a gente juntos vamos sinalizar o reino para que essa sociedade veja que realmente juntos nós somos mais fortes e somos realmente sinalizadores do reino. Se nós não falarmos a mesma língua, e Tiago falou algo interessante, Tiago Frave, em relação a às vezes, essa confusão que nós temos entre nós mesmos. Mas o que é princípio bíblico, ele é padrão para todo mundo. Ok? O que é princípio bíblico, o que é normativo, biblicamente falando, que está incluído na Escritura, é para todo mundo.
Então, se é batista, se é assembleia, se é metodista, se é calvinista, se é arminiano, princípios bíblicos que não são relativizados, que são ali princípios realmente elementares, básicos da nossa fé, eles precisam ser concordância geral, né, independente da denominação. Então, a gente precisa falar a mesma língua. Então, eu encerro aqui a minha palavra dizendo, se é errado, é errado. Se tá... E outra coisa importante, Tiago, interessante, mas fulano de tal está fazendo. Todo mundo está fazendo. Aí eu falo para os adolescentes de hoje, né? Eu falo para a Laura aqui também, você não é todo mundo. Então nós precisamos, né, ter muito cuidado com o tempo que a gente tem vivido, com essa questão da ética cristã, com essa questão da ética concorrente à ética cristã, que estão aí, as ideologias são perigosas, que a gente não possa cair nessas armadilhas de Satanás e a gente possa, de fato, viver a nossa vida cristã de forma ética, pura, saudável, bíblica, ok? Então fica aí um abraço. Todos que ficaram até aqui com a gente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí, deixe um comentário. O que você acha? Deixe um comentário aí embaixo aí, depois os nossos convidados vão responder aí também. Se tiver alguma pergunta, tiver alguma ideia, alguma sugestão para o próximo episódio, fique à vontade, tá bom? E aí a gente vai estar encerrando esse episódio de hoje, podcast, obviamente. Então, tudo que a gente falou aqui hoje, né, Tiago? Muita coisa é óbvia, mas precisa ser falado, precisa ser repetido, porque é princípio, né? E princípio a gente não pode cansar de falar, para que a gente possa colocar na cabeça aí das pessoas como é importante seguir essa ética cristã, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, obrigado a vocês pela participação, tá bom? Valeu, irmão. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Não demorem. Não demore, o convite vai chegar rápido aí pra gente. A gente está nessa correria aí. Confesso que eu sinto muita falta do meu amigo David e às Todos vezes sentimos. Dá vontade de parar, não vou gravar mais isso não, mas quando eu vejo um conteúdo desse, quando eu vejo irmãos trocando essa ideia tão saudável, tão legal, acho que a gente deve continuar assim, da forma como a gente pode fazer para abençoar aí essa geração, tá bom? Um abraço para vocês aí, um abraço para a família de vocês, você que está nos assistindo aí, um abraço para sua família, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que você continue sinalizando o reino de Deus para essa geração que precisa muito ser sinalizado, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Valeu.